Olá! Neste material vamos analisar os argumentos centrais de uma entrevista bem controversa do David Icke sobre a pandemia. O nosso objetivo aqui é simples, é estruturar e apresentar as principais alegações dele para que a gente possa entender claramente a linha de raciocínio. Vamos começar. Pois é, tudo parte de uma premissa central, que é esta aqui. A ideia de que um grupo secreto, que ele chama de culto, aproveitou a crise para, digamos, sair das sombras. E uma vez que esse grupo se revelou, não teria mais volta. É essa ideia que vai amarrar todo o resto do que ele diz. Bom, a primeira grande alegação, e talvez a mais chocante, é que a pandemia foi, na verdade, uma farsa. A fonte coloca em contraste direto a história que todo mundo ouviu com uma versão, assim, completamente diferente dos fatos. De um lado, a gente tem a narrativa oficial, né? Um vírus super perigoso que exigiu todas aquelas medidas de saúde pública. Já do outro lado, a gente vê a alegação de Icke, que não existe vírus comprovado, que os lockdowns foram pensados para criar uma dependência do Estado e que os números, bom, eles foram inflados de propósito para gerar medo. Ok, mas como é que se sustenta uma alegação tão forte assim, né? A base de todo o argumento dele é justamente questionar os números em si e até a ciência por trás da identificação do tal vírus. Para fazer isso, a fonte recorre aos postulados de Koff. Para quem não lembra, é um padrão científico bem antigo, clássico mesmo, usado para provar que um micróbio causa uma doença. A alegação aqui é que nenhuma daquelas 4 etapas essenciais, que são isolar, cultivar, inocular e depois reisolar o vírus, nenhuma delas foi cumprida no caso da Covid-19. E, segundo ele, isso por si só já invalidaria toda a premissa da pandemia. Então tá. Se não foi o vírus, como é que os números crescerão tanto? A fonte aponta para 4 métodos principais. Primeiro, atribuir mortes de outras doenças à Covid-19. Segundo, uso de testes de PCR, que segundo ele seriam falhos para diagnóstico. Terceiro, no começo os diagnósticos eram baseados só em sintomas genéricos, tipo gripe. E por último, um ponto crucial, uso de modelos de computador super exagerados para criar pânico geral. E para reforçar esse ponto, a fonte destaca essa citação da doutora Deborah Birx, que era da Força Tarefa da Casa Branca. A interpretação que é dada na entrevista é que as próprias diretrizes de contagem eram problemáticas, fazendo com que morrer com o vírus fosse registrado da mesma forma que morrer do vírus. Uma diferença sutil, mas que, segundo o argumento, muda tudo. Certo. Isso tudo leva a gente a uma pergunta meio inevitável. Se foi uma farsa, qual era o objetivo por trás disso tudo? E é exatamente aqui que a fonte introduz a ideia de uma tal agenda tecnocrática, como a grande força motriz por trás dos acontecimentos. Essa pergunta é o que faz a narrativa avançar. A análise agora muda o foco, né? Sai do o que aconteceu e vai para o porquê aconteceu, tentando revelar o suposto propósito por trás de tudo. E segundo a fonte, os objetivos dessa agenda são, assim, bem ambiciosos. Estamos falando de destruir a independência financeira das pessoas para criar uma dependência do Estado. Também, eliminar o dinheiro físico e trocar por uma moeda digital centralizada. Outro ponto, exigir vacinação em massa, que estaria ligada a uma identidade digital. E, no final das contas, o objetivo máximo seria conectar o cérebro humano a uma inteligência artificial controlada centralmente. Isso não seria algo da noite para o dia. É apresentado como um plano de longo prazo com etapas bem claras. Por exemplo, o programa ID 2020 para criar essa identidade digital. Depois, a rede 5G como a infraestrutura, o sistema operacional desse controle. E o ano de 2030 como uma espécie de prazo final, quando o pensamento humano se fundiria com a inteligência artificial. Ok, mas quem estaria por trás executando uma agenda dessas? A fonte descreve uma espécie de hierarquia de poder e ela começa com os rostos públicos que a gente conhece, que seriam os testas de ferro. E aqui estão os nomes que a fonte aponta como esses testas de ferro da operação. São figuras super conhecidas da tecnologia, das finanças, que, nessa visão, estariam, na verdade, só executando uma agenda muito maior. A pergunta lógica que vem em seguida é, se eles são só os operadores, quem é que está realmente no controle? Quem puxa as cordas? Isso nos leva ao próximo nível dessa estrutura de poder que é descrita na entrevista. A resposta que a fonte dá é o culto global. Pensa numa rede secreta que funcionaria como uma grande corporação multinacional com filiais em todos os países. Nesse esquema, os tais testas de ferro usariam suas fundações bilionárias para financiar e empurrar a agenda desse culto para frente.
Mas a estrutura não termina aí não. A fonte descreve um nível final de controle, o que seria o verdadeiro topo dessa pirâmide de poder. É a pergunta definitiva sobre essa hierarquia, né? Quem ou o que estaria no comando de absolutamente tudo isso, acima até mesmo desse culto global? E a resposta final, de acordo com a fonte, é que o controle, na verdade, não é humano. Seria uma força não humana que opera de fora da nossa percepção normal da realidade. Bom, diante de um cenário desses, tão grandioso e complexo, qual seria a solução? A entrevista termina com um chamado à ação, uma forma de resistir a essa suposta agenda. O conflito central é colocado de uma forma bem direta. De um lado, o problema, a submissão geral à autoridade, onde bilhões de pessoas simplesmente obedecem a um grupo minúsculo. E do outro lado, a solução, a não cooperação em massa. A proposta é bem simples, na verdade, que as pessoas simplesmente parem de seguir ordens que não fazem sentido para elas. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta bem provocadora, que é inspirada na conclusão da fonte. E se o controle final não for físico, mas sim uma questão de percepção? E se a verdadeira batalha for travada na manipulação da forma como a gente percebe a realidade? É uma ideia para se pensar.